Você já percebeu que algumas vezes a palavra de Deus chega como um bálsamo dentro de nós? Parece alimentar, parece sobretudo dar aquele sabor para a vida? Mas quando a gente começa a colocar ela em prática, ela começa a ter os seus sofrimentos. Se isso já aconteceu com você, seja bem-vindo à Lógica do Evangelho. E é sobre isso que quero falar com você um pouco mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, não esqueçam aí de compartilhar o vídeo, de dar o seu like, podermos evangelizarmos cada vez mais. Vamos lá para a primeira leitura dessa vez. Quero convidar para o livro de Apocalipse, de São João, do capítulo 10, do versículo 8 ao 11. Diz assim: Aquela mesma voz do céu que eu, João, já tinha ouvido, tornou-se a falar comigo. Esse relacionamento aqui entre João e esta voz do próprio Deus que conversa com João. A voz diz para ele: vai, pega o livrinho aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e a terra. E eu fui até o anjo e pedi que me entregasse o livrinho. E ele me falou: pega e come. Será amargo no estômago, mas na tua boca será doce como mel. Peguei da mão do anjo o livrinho e comi-o. Na boca era doce como mel, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Então ele me disse: deves profetizar ainda contra outros povos, nações, línguas e reis. Ou seja, João tinha aqui agora a missão de profetizar contra outros povos, nações, línguas e reis. Com certeza, não era isso que João queria fazer. Não era isso que ele queria anunciar, pelo contrário, ele queria falar somente da beleza do Evangelho, daquilo que era bom, mas não talvez das consequências que aquilo teria se não fosse acolhido. Como é difícil, às vezes, falar de aspectos que não são tão agradáveis. Falar da cruz, do caminho de sofrimento, da entrega, do oferecimento, parece que não tem o mesmo sabor muitas vezes. Isso é porque, lógico, nós não encontramos ainda a santidade, porque não, senão isso teria muito mais sabor para nós. Enfim, a palavra, ela chega como um bálsamo, mas quando ela começa a ser aplicada, ela começa a ter as suas dores, o seu amargo, as suas coisas mais difíceis. Eu vou pegar alguns exemplos muito cotidianos para que você entenda. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando Jesus disse isso, ele falou: olha, paga os impostos a César e dar todas as outras coisas a Deus. E meus caros, já reparou como viver essa pequena passagem às vezes é difícil? Porque se você quer pagar as coisas direito, pedir uma nota fiscal, vai ter alguém para te dizer assim: olha, o preço com nota fiscal é um, sem nota fiscal é outro. Ou vai te perguntar assim: você quer desconto? Você quer nota fiscal? Eu falo: quero. Ah, então não dá para a gente dar o desconto não. Ou se você pede então um trabalho de um pedreiro, de um ferreiro, de um serralheiro, trabalho geralmente de liberais, a coisa ainda fica pior, porque é um preço com imposto e é outro preço sem imposto. E aí, se você quer fazer as coisas corretas, meu caro, vai ter que pagar mais caro por isso. Vai ter que realmente desembolsar. Você tem um carro que, se você comprar pela tua empresa, sai num preço, se você comprar para você, sai de outro. Mas o carro é para o teu uso particular, então você quer comprar pela empresa para receber o desconto por ter uma frota. Olha como são as coisas do mal, a facilidade da porta. Ou quando a palavra de Deus lá em Coríntios vai falar para nós ser paciente. Você já ligou para uma operadora de telemarketing, para uma operadora de telecomunicações?
Você vai ver o que é viver isso na prática, quando alguém te deixa lá esperando muito tempo naquele telefone, você tem um monte de coisa para fazer, pessoas para atender, e aí elas te deixam lá esperando para resolver coisas simples. E quando você fala com uma pessoa, fala assim, olha, eu vou ter que te passar para outro setor, para outro departamento. Quando você passa para outro departamento, você tem que explicar a mesma coisa, tudo que você falou com aquela pessoa, você vai ter que falar com a outra a mesma coisa, e ela vai te pedir os teus dados de novo, que é a mesma dados que a primeira pediu. E aí, se não ocorre de você passar para uma terceira pessoa, e quando chegar naquela terceira pessoa, o telefone cai, a ligação. Quem nunca passou por isso? Quantas vezes fiquei lá 40 minutos, o telefone cai, e aquele bendita operadora, aquela bendita serviço, eles não te ligam de volta, e você vai ter que fazer tudo de novo. E se você quiser cancelar algo, prepare-te para a prova, porque para cancelar é terrível. Agora, se você quiser comprar, é fácil, mas para você cancelar, prepare-te para a paciência. Muitas vezes você fica assim, e você precisa lá no interior do seu coração separar que a pessoa que está ali, ela é uma empregada, é uma pessoa que está ali colaborando com aquele serviço, ela não tem realmente a responsabilidade por todo aquele sistema que não funciona. Mas muitas vezes é desafiador não perder a paciência ali. Eu quero dizer que falar de paciência da palavra de Deus é bonito, porque o amor é paciente. O amor tudo suporta. O amor, então, fala de uma beleza que desce doce. Mas talvez na prática, quando nós precisamos digerir tudo isso, fica realmente uma escolha. Você quer se tornar um profeta? Alguém que fala da palavra de Deus? Antes de tudo, precisamos colocá-la em prática, que ela possa continuar sendo doce na tua boca, e que esse amargo que está aí dentro de nós, diante de cada situação concreta que a vida nos dá, seja sempre o nosso oferecimento. E quando oferecemos tudo isso ao Senhor, aquilo que antes era amargo se torna doce. Essa não está no Evangelho, mas é uma palavra que São Francisco deixou. Ele se despertou para algo e de repente aquilo que parecia amargo se torna doce. Aquilo que parecia algo ruim se torna saboroso. Essa é a lógica dos santos. Mas primeiro é preciso deixar que a palavra entre e que ela possa ser digerida pelo nosso coração. Como você tem digerido a palavra de Deus? Como ela tem penetrado o teu coração? Como você tem vivido? E depois pode comentar aí abaixo se você já passou por alguma dessas situações. Eu creio que eu não seja o único que tenha passado por todas elas. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.